20 horas e 17 minutos. As luzes do palco permaneciam acesas. O público aguardava em silêncio por apenas alguns segundos antes de a banda iniciar os primeiros acordes. Quando Djavan apareceu diante de milhares de pessoas, tudo parecia seguir exatamente como tantas outras noites marcantes de sua carreira. Então algo chamou a atenção de quem assistia mais de perto. Enquanto sorria para os fãs, sua cabeça apresentava um leve tremor contínuo. Bastaram poucos instantes para que celulares registrassem a cena, e segundo relatos divulgados por diferentes veículos e comentários nas redes sociais, os vídeos começassem a circular rapidamente. Em poucas horas, surgiram especulações de todos os tipos. Muitos afirmavam, sem qualquer confirmação médica, que o cantor poderia estar enfrentando a doença de Parkinson. Outros acreditavam que escondia um problema ainda mais grave. A preocupação cresceu na mesma velocidade em que as imagens eram compartilhadas. O clima de admiração deu lugar à incerteza. Entre mensagens de apoio e rumores, milhares de fãs passaram a procurar respostas para entender o que realmente estava acontecendo com um dos maiores nomes da música brasileira. Pouco tempo depois, o próprio Djavan decidiu esclarecer a situação. Segundo suas declarações, o tremor não tinha relação com Parkinson, mas sim com tremor essencial, um distúrbio neurológico caracterizado por movimentos involuntários que podem afetar a cabeça, as mãos ou até mesmo a voz. No caso dele, o sintoma predominante aparecia na cabeça e costumava se intensificar em períodos de noites mal dormidas e níveis elevados de estresse. A revelação surpreendeu muitas pessoas, principalmente porque o tremor essencial ainda é pouco conhecido pelo grande público e frequentemente acaba sendo confundido com outras doenças neurológicas. O artista explicou que, após receber o diagnóstico, iniciou o tratamento com medicação adequada, reorganizou completamente sua rotina, passou a priorizar o descanso e reduziu situações que favoreciam o aumento dos sintomas. Com essas mudanças, os tremores passaram a ser controlados de maneira bastante satisfatória, permitindo que continuasse trabalhando e preservando sua qualidade de vida. Ainda assim, cada nova aparição pública fazia surgir outra onda de comentários, alimentando dúvidas, interpretações precipitadas e novas especulações sobre seu verdadeiro estado de saúde, enquanto ele continuava enfrentando não apenas os desafios da condição, mas também o peso dos julgamentos que se espalhavam rapidamente pela internet. Depois de dias acompanhando rumores que cresciam sem controle, Djavan decidiu falar publicamente. Em vez de permitir que as especulações continuassem alimentando o medo dos fãs, preferiu explicar com calma o que realmente havia acontecido desde o momento em que percebeu os primeiros sinais. Segundo o artista, os exames apontaram para um diagnóstico de tremor essencial, uma condição neurológica diferente da doença de Parkinson, e que, em seu caso, manifestava-se principalmente por meio de tremores na cabeça. A revelação surpreendeu até pessoas próximas, pois muitos também acreditavam que se tratava de uma doença degenerativa. Djavan fez questão de esclarecer que o tremor essencial possui características próprias e que não representa automaticamente a perda progressiva das funções neurológicas normalmente associadas ao Parkinson. Ele contou que começou a notar que os episódios ficavam mais evidentes após noites mal dormidas, períodos de intenso estresse ou jornadas excessivas de trabalho. Quanto maior o desgaste físico e emocional, mais perceptíveis se tornavam os movimentos involuntários. A partir daquele momento, médicos recomendaram mudanças importantes em sua rotina. O cantor passou a respeitar horários de descanso, reduziu compromissos quando necessário, iniciou tratamento medicamentoso e adotou hábitos voltados para preservar sua saúde.
Aos poucos, os sintomas passaram a ser controlados de forma bastante eficiente, permitindo que continuasse levando uma vida ativa. Ao mesmo tempo, sua decisão de compartilhar o diagnóstico acabou ajudando milhares de pessoas que conviviam com a mesma condição e também eram alvo de interpretações equivocadas. Muitos compreenderam pela primeira vez que nem todo tremor significa Parkinson e que existem diferentes causas para esse tipo de manifestação. Mesmo com a melhora clínica, uma pergunta permanecia em silêncio dentro do próprio Djavan. Depois de tantas décadas emocionando plateias, seria possível continuar subindo ao palco com a mesma confiança? Será que o público enxergaria apenas a música ou passaria a observar cada pequeno movimento de sua cabeça? Antes de cada apresentação, essa dúvida parecia surgir novamente, transformando cada entrada em cena em um desafio emocional tão grande quanto o próprio espetáculo. Não era apenas a voz que precisava permanecer firme, mas também a tranquilidade necessária para impedir que a ansiedade alimentasse novos episódios de tremor justamente diante de milhares de olhares atentos. Depois de receber o diagnóstico definitivo, Djavan compreendeu que o tratamento não dependeria apenas dos medicamentos. Segundo seus próprios relatos, seria necessário transformar completamente alguns hábitos que durante anos fizeram parte de sua rotina. O primeiro passo foi seguir rigorosamente as orientações da equipe médica, utilizando a medicação prescrita e realizando acompanhamento periódico para observar a evolução dos sintomas. Ao mesmo tempo, passou a dar ao descanso uma importância que antes muitas vezes era deixada em segundo plano por causa da intensa agenda de compromissos. Dormir bem deixou de ser apenas uma recomendação e tornou-se parte essencial do tratamento. O artista também procurou reduzir situações que aumentavam a pressão emocional. Longos períodos de trabalho sem pausa passaram a ser evitados sempre que possível. A organização dos horários, momentos reservados para recuperar as energias e uma atenção maior ao equilíbrio mental começaram a fazer parte do seu dia a dia. Essas mudanças pareciam discretas para quem observava de fora, mas produziram resultados significativos ao longo do tempo. Gradualmente, os episódios de tremor tornaram-se menos intensos e mais previsíveis, permitindo que ele recuperasse confiança para continuar exercendo a profissão que sempre definiu sua vida. Cada apresentação passou a representar não apenas um encontro com o público, mas também uma demonstração silenciosa de disciplina, adaptação e perseverança. Mesmo convivendo com uma condição neurológica, Djavan não abandonou a composição, continuou criando novas canções, participando de gravações e mantendo sua presença nos palcos brasileiros. A música permaneceu ocupando o centro de sua existência, enquanto o tratamento seguia fazendo parte da rotina longe dos holofotes. Com o passar dos meses, muitos admiradores perceberam que sua voz permanecia firme e sua capacidade artística continuava intacta. A preocupação inicial começou a dar lugar ao alívio ao constatar que o cantor seguia ativo e inspirado. Sua experiência também passou a servir como exemplo de que um diagnóstico não significa necessariamente o fim de uma carreira. Em muitos casos, informação correta, acompanhamento médico e mudanças consistentes no estilo de vida podem fazer enorme diferença na qualidade de vida. Ainda assim, por trás de cada aplauso existia uma batalha silenciosa que poucas pessoas conseguiam enxergar, travada diariamente entre o desejo de oferecer o melhor espetáculo possível e o compromisso constante de cuidar da própria saúde para continuar fazendo aquilo que sempre amou. O ritmo da história desacelera. Ao olhar para toda essa trajetória, fica evidente como um detalhe aparentemente discreto foi suficiente para despertar a preocupação de milhões de pessoas.
Um leve tremor observado durante uma apresentação acabou sendo interpretado por muitos como sinal de uma doença muito mais grave. Antes mesmo que existissem explicações, surgiram conclusões precipitadas, alimentadas pela velocidade das redes sociais. No entanto, quando Djavan resolveu contar a verdade, a narrativa mudou completamente. Em vez de aumentar o medo, sua transparência abriu espaço para a informação. Muitas pessoas passaram a conhecer o tremor essencial. Compreenderam que essa condição é diferente da doença de Parkinson e perceberam a importância de não transformar suposições em diagnósticos. A experiência do cantor acabou ultrapassando o universo da música e tornou-se também uma oportunidade de conscientização. Ela mostrou que sintomas semelhantes podem ter causas distintas e que somente uma avaliação médica é capaz de identificar corretamente cada situação. Buscar ajuda logo no início pode fazer toda a diferença, permitindo tratamento adequado e maior controle dos sintomas. A história também reforça outro aprendizado valioso. Pequenas mudanças na rotina podem produzir resultados significativos quando são mantidas com disciplina. Dormir o suficiente, reduzir o estresse, respeitar os limites do próprio corpo e seguir corretamente as orientações dos profissionais de saúde são atitudes que podem melhorar de forma expressiva a qualidade de vida de quem convive com diferentes condições neurológicas. No caso de Djavan, essas escolhas permitiram que ele continuasse exercendo sua arte e preservando sua paixão pela música. O talento permaneceu o mesmo, mas agora caminhava ao lado de um cuidado maior com a própria saúde. Em uma noite tranquila, as luzes do estúdio permanecem acesas. O silêncio ocupa o ambiente por alguns instantes. Sobre o pedestal, o microfone continua exatamente onde sempre esteve. Djavan aproxima-se devagar, respira profundamente e permanece imóvel por alguns segundos, como se lembrasse de cada desafio enfrentado ao longo do caminho. Em seguida, um discreto sorriso surge em seu rosto. A primeira nota ecoa pelo espaço, enchendo o ambiente de emoção. Em algum lugar, fãs escutam atentamente aquela voz que atravessou décadas sem perder a capacidade de tocar o coração das pessoas. Talvez a maior vitória nunca tenha sido escapar completamente das dificuldades, mas encontrar forças para seguir criando, emocionando e inspirando, mesmo depois de aprender que cuidar da saúde também faz parte da própria arte.